Olá, está começando mais um Ligado na Universidade e hoje vamos falar de ciência. Vamos conhecer todos os detalhes de um novo equipamento que chegou recentemente aqui na USP Bauru e que promete revolucionar as pesquisas da área odontológica. A Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB da USP, adquiriu um aparelho de microradiografia transversal para avaliar lesões de cárie e de erosão. Por meio de um projeto da FAPESP, a máquina está sendo implantada em etapas e sua grande inovação vai ser a geração de imagens tridimensionais das análises, algo considerado inédito no mundo. E para explicar mais sobre essa máquina e a inovação que ela vai trazer, estamos aqui com a professora Marília Busalaf, que é a diretora da FOB, Faculdade de Odontologia de Bauru. Professora, primeiramente, muito obrigado pela participação da senhora aqui hoje. Eu que agradeço, Vitor. Bom, professora, vamos começar então para a gente entender o que é este aparelho de microradiografia transversal. É um equipamento multiusuários da FAPESP, né, que nós conseguimos no último edital de equipamentos de grande porte. Nessa chamada, só houve 20 concessões para todo o estado de São Paulo e a nossa concessão foi a única da odontologia. Esse equipamento, ele faz imagens ultra precisas e quantifica lesões de perda mineral nos tecidos dentários. Também pode ser usado para outros tecidos mineralizados, como por exemplo tecido ósseo. Mas ele é muito avançado em relação aos equipamentos que existem hoje no mercado, né, que são da mesma categoria. Professora, a senhora falou análise de lesões de perda mineral, né? Perda mineral. O que são essas perdas minerais? Nós podemos ter dois tipos de perda mineral. Ambos são causados por ácidos, certo. Mas no caso da cárie dentária, os ácidos são produzidos pelas bactérias que nós temos na nossa cavidade bucal. E temos também as lesões de erosão, que são lesões causadas também por ácidos, mas que não são produzidos pelas bactérias. De onde vêm esses ácidos, então? Eles vêm da dieta, por exemplo, refrigerantes, algumas bebidas, né, alcoólicas, né, como vinho, por exemplo, que tem pH bem baixo, né, e também provoca a perda mineral. Então, podem ter essas duas categorias de lesões, a cárie dentária, que é causada por bactérias, ou a erosão, que é causada por ácidos não bacterianos, provenientes da dieta ou ainda do próprio hospedeiro do estômago. Por exemplo, quando as pessoas têm refluxo gastroesofágico, bulimia, o pH do ácido clorídrico é bem baixo, então esse ácido, quando volta para a cavidade bucal, ele leva a uma queda muito brusca de pH e isso também provoca a erosão. E essa perda mineral, tanto pela erosão quanto pela cárie, ela pode até fazer com que o dente seja perdido, né? Pode, obviamente que isso demora um tempo, sim, né? Um tempo bem grande, mas pode acontecer. Professora, a gente sabe que a senhora estuda essa questão da erosão aqui, né, da cárie, inclusive já fiz algumas reportagens com a senhora sobre esse tema. Essa máquina de microradiografia transversal, ela vai auxiliar nesse tipo de pesquisa? Sim, nesse tipo de pesquisa. É uma máquina que tem hoje nós temos 3 tipos de microrradiografias. A convencional, onde nós usamos um filme que tem que ser revelado depois, e a digital. Do jeito que o equipamento está instalado agora, ele já está funcionando como digital. Certo. Mas isso não seria uma novidade muito grande, a parte digital, ou sim também? O digital, ele é mais recente e esse é o 3º equipamento do mundo. Então, certo, também é algo mais restrito, né? Desculpa, pode continuar. Então, a senhora está falando a 3ª possibilidade. Ia falar, então, não, a segunda possibilidade, que é como está instalado agora, porque a gente vai ter uma outra fase, está digital, certo, que já é o 3º do mundo. Tem 2 nos Estados Unidos e mais esse equipamento aqui. Certo. E a 3ª fase, que nós vamos implementar até meados de abril, é que vai transformar esse equipamento em único no mundo. Quais são as diferenças? Qual que é a diferença do que está hoje para o que ele vai se tornar? Hoje a gente já faz uma imagem digital sem precisar usar filme e revelar esse filme, certo, o que já é uma grande vantagem. Certo. O que vai mudar daqui para frente? Hoje, quando nós vamos fazer a análise da lesão, nós precisamos pegar os bloquinhos, porque para fazer os nossos experimentos, nós fazemos espécimes de esmalte ou de dentina, né, que são os tecidos dentários. E aí, depois que o experimento é feito, nós temos que
polir esses espécimes para eles ficarem com uma espessura bem fina, de 100 micrômetros. O micrômetro é 1000 vezes menor que o milímetro. Nossa. Então, a chance da gente quebrar o espécime, mesmo porque já tem uma lesão de cárie ali, já teve perda mineral, então o espécime está fragilizado, é muito grande. E isso dificulta muito a análise. Hoje a análise pela espessura da amostra, né? Por quê? Porque para que o raio-x consiga interagir com a amostra, né? E a gente consiga precisamente avaliar a perda que teve de mineral ali, hoje é necessário nós termos esse espécime bem fino. Certo. A grande vantagem desse equipamento é que nós vamos adicionar a ele uma mesa rotatória. Então o espécime vai ser colocado em cima de uma mesinha rotatória e quando o raio-x estiver incidindo, essa mesa vai girar. E isso vai permitir a gente fazer uma imagem tridimensional daquela lesão. Entendi. E aí nós conseguimos, com isso, fazer a análise em espécimes com 2 milímetros de espessura. Nossa. O que é o espécime que a gente já coloca no experimento, né? O experimento que nós colocamos, às vezes, esse espécime em aparelho que os voluntários usam, ou in vitro mesmo, na bancada de laboratório. E uma segunda vantagem, que também não é possível no equipamento de hoje, nem mesmo no digital, é que nós podemos fazer imagens longitudinais. Então, por exemplo, eu vou começar o experimento hoje, eu faço uma imagem, o dente ainda está íntegro. Aí eu faço os meus tratamentos, simulo a ação dos ácidos, por exemplo, e daqui 2 dias eu quero analisar essa lesão. Aí eu pego o espécime, vou lá e analiso a perda que teve de mineral. Eu quero então deixar mais 5 dias para ficar uma semana. Eu consigo, com o mesmo espécime, fazer a imagem. Então, a análise não é destrutiva, o que acontece no equipamento que nós temos hoje. Então, são essas duas vantagens que vão revolucionar a análise de perda mineral. Professor, isso que eu ia perguntar para a senhora. Não é exagero falar que vai revolucionar a área da pesquisa, com certeza, porque a gente vai ter a possibilidade de avaliar o espécime espesso, né, sem ter que desgastar e poder perder o espécime com perda de tempo e perda de amostra, porque quando a gente está desgastando, sempre que tem uma quebra muito grande desses espécimes, eles não resistem, e também fazer análises longitudinais ao longo do tempo. Então, ele vai funcionar mais ou menos como um tomógrafo, só que pela técnica de microradiografia. Qual que seria a vantagem, então, se nós já temos tomógrafos, né? O tomógrafo, ele não tem uma boa resolução da superfície da lesão. Então, é essa desvantagem do tomógrafo que nós estamos corrigindo nesse equipamento. Então, ele vai ter todas as funcionalidades da microradiografia, permitindo a análise de espécimes espessos, análise longitudinal e com uma boa resolução da superfície. Professora, quando tiver implantado isso, vai ser inédito no mundo? No mundo, sim. Foi essa a razão da FAPESP ter concedido esse equipamento numa chamada tão competitiva, né? Que eram os equipamentos nessa chamada, eles deveriam ter um custo entre 2,5 milhões e 15 milhões de reais. E esse equipamento especificamente, o custo dele está em torno de $1 milhão, que seria 5 milhões, quase 6. A senhora comentou sobre prazos, né? Então ele já está aqui, ele já está sendo usado de certa maneira. Sim. Mas como funciona essa implantação em etapas? Qual que é o prazo aí para ele estar 100% assim, do jeito que a senhora está, esse ideal que a senhora está colocando? O planejamento que nós fizemos com a FAPESP, né, foi de implementar primeiro esse equipamento da maneira que ele já existe, e agora na próxima etapa, o engenheiro que veio instalar, né, o equipamento, ele vai retornar para Bauru, e nós vamos então padronizar essa mesa rotatória com esse movimento, que vai transformar a imagem de bidimensional para tridimensional. E o prazo para isso então? A gente pretende em meados de abril que já esteja tudo funcionando. Abril do ano que vem, então, abril de 2025. Porque é desenvolvimento de equipamento novo, né? Então, obviamente exige muito teste, muita preparação. Ok, professora, vamos fazer um breve intervalo, voltamos já com o Ligado na Universidade.
Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje a professora Marília Busalaf, diretora da FOB, para falar do aparelho de microradiografia transversal, uma grande conquista aqui da faculdade. Bom, professora, no bloco anterior a senhora explicou um pouco dessa implantação, das etapas de implantação, né, até 2025. E falou também da FAPESP. Qual que é o papel da FAPESP em todo esse processo, desde a aquisição até a implantação dessa máquina? A FAPESP é muito importante. Eu costumo dizer que nós somos privilegiados por fazermos pesquisa no estado de São Paulo, porque aqui temos a FAPESP. E não só pelo financiamento, né, um equipamento de grande porte, então é um equipamento caro, mas também a FAPESP realiza todo o processo de importação. Então, nós apenas submetemos a Proforma Invoice, né, no SAGE, que é o sistema da FAPESP, e eles se encarregam de fazer tudo, desembaraçar o equipamento quando ele chega, e entrega o equipamento aqui prontinho para a gente instalar. A senhora também citou sobre a questão da implantação, essas etapas, né? E falou da construção dessa mesa rotatória, né? A construção desse equipamento. Isso tudo envolve também processos de patentes, professora? Sim, e foi parte também do acordo que nós fizemos, né, com a FAPESP, da nossa proposta na FAPESP. Então, como o equipamento vai ser desenvolvido, e nós estamos atuando em conjunto com a empresa, que é uma empresa holandesa, a empresa se chama Inspector, ficou acordado que a patente do equipamento vai ser dividida entre a universidade e a empresa. Então, a USP terá a patente desse equipamento. Então, as futuras unidades que serão comercializadas, a USP vai ter participação nisso. Recentemente teve um treinamento já aqui no CIP, né, professora? Sim. Como que foi esse treinamento? O que foi passado nesse treinamento? Nós tivemos há alguns dias, acho que há 2 semanas, vieram duas pessoas, né? O engenheiro que produz o raio-x e que fez a carcaça do equipamento com o raio-x, e também o Elbert de Jocelyn de Jong, que é proprietário da Inspector e que faz toda a parte do software para que esse equipamento possa funcionar. Então, eles instalaram, né, obviamente, checaram a segurança do equipamento, porque por ser equipamento de microradiografia, envolve raio-x. Então, nós tivemos que colocar chumbo em volta de toda a sala, né, porque lá está instalado no CIP o equipamento, Centro Integrado de Pesquisas aqui da FOB, e lá no CIP passam pessoas no corredor, as salas ao lado são usadas, então, obviamente, a sala tinha que ser isolada com chumbo para que o raio-x não passasse. E o engenheiro testou também o equipamento, né, e viu que está adequado do ponto de vista de biossegurança em relação à emissão de raio-x e assim por diante. E o Elbert, ele ficou aqui mais tempo, né, que o engenheiro, e já fizemos com ele vários testes para ver o funcionamento do equipamento como um equipamento bidimensional digital. E os testes foram satisfatórios, então o equipamento já está funcionando assim, né? Nós ainda, ele é multiusuários. Isso que eu ia perguntar, a senhora começou falando assim, é um equipamento multiusuários. O que é o equipamento multiusuários, professora? Hoje, houve uma mudança, né, e com toda a razão pela FAPESP em relação à concessão de equipamentos que são de grande porte, né, que tem um custo maior. Por quê? Porque muitas vezes os pesquisadores tinham esse equipamento e não davam acesso a outros pesquisadores, às vezes da mesma universidade ou mesmo de outras universidades, a esse equipamento. E no sentido de otimizar essa situação, a FAPESP agora implementou uma política onde, quando a gente consegue o equipamento, se a FAPESP acha que ele tem características que podem ser usadas por muitas pessoas e ele tem um custo elevado, que dificultaria o acesso de outras pessoas ao equipamento, ela estabelece que ele tem que ser aberto, a utilização dele tem que ser aberta à comunidade, né? Tanto da própria unidade, quanto da universidade, quanto de outras universidades, ou mesmo para indústrias e assim por diante. Então, esses equipamentos, no caso da USP, eles ficam numa plataforma, que é a plataforma USP Multi, e lá tem o cadastramento de tudo que é necessário fazer para agendar e utilizar esse equipamento. Isso é feito tudo de forma online. Então, a Pró-Reitoria de Pesquisa na USP também teve uma participação fundamental nesse processo de estruturar essa plataforma USP Multi. Então, se nós entrarmos no site da FOB hoje, nós vemos que lá tem um link, né, para esse USP Multi, e lá nós temos todos os equipamentos da FOB que são multiusuários.
Esse, por não estar 100% implantado, ainda não está disponível. Nós ainda não abrimos, né? Só faremos isso quando tivermos ele totalmente funcionando como tridimensional, né? Que será no ano que vem, isso. Professora, dito isso, essa máquina, com essa inovação, ela abre possibilidade de novas parcerias para a faculdade, inclusive até parcerias internacionais, por ser única no mundo? Com certeza. Quando eu comento, né, com os nossos colegas, né, nos congressos, eles ficam encantados, porque todos enfrentam a mesma dificuldade de ter que polir as amostras para ficarem bem finas, né, e também essa possibilidade de fazer análise longitudinal em várias etapas é muito importante, né, e já tem uma fila de pessoas esperando que gostariam de usar o equipamento, e nós esperamos poder atendê-las em breve. Professora, para a gente finalizar, a gente sabe que a odontologia da USP, né, juntando a FOB com as duas outras co-irmãs, ela sempre figura como a melhor odontologia aí dos rankings, né? Uma das melhores, a melhor muitas vezes. A senhora acredita que com mais essa conquista, isso ainda vai colaborar ainda mais? Porque a gente sabe que a pesquisa conta bastante nisso, né? Com certeza. Acho que o papel aqui das 3 unidades da USP, né, essencialmente da FOB, na pesquisa odontológica, ele já é totalmente reconhecido, né? E quanto mais tecnologias nós tivermos, com certeza maior vai ser a chance de nós melhorarmos ainda mais, né, a nossa posição nesse ranking. Ok, professora. Professora, queria parabenizar a senhora em nome da faculdade aí pela conquista e agradecer mais uma vez pela entrevista. Obrigada. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.